Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade às nossas atividades remotas, na nossa disciplina de fruticultura, ainda tratando da cultura da banana, certo? Já estamos nas últimas postagens da cultura da banana. Então, vamos lá. Hoje nós vamos tratar de pós-colheita. A pós-colheita ela é extremamente relevante sobre dois aspectos. Primeiro, ela pode evitar perdas aí que podem chegar até 40% com relação à vida útil do produto, certo? Então você prolonga um pouco mais, fazendo as práticas corretas, a vida útil desse alimento, e com isso você vai evitar perdas aí de 40%. O outro aspecto é que você consegue enaltecer toda a qualidade daquele produto, certo? Todas aquelas práticas de manejo que você adotou, da adubação, da irrigação, da eliminação do coração, da retirada dos perfilhos, certo? Das podas, das podas, enfim, todas as suas práticas de manejo, elas vão refletir no momento da pós-colheita aquele produto de qualidade, certo? Que ele vai estar dentro de um padrão para ser classificado e para ser tipificado, certo? E isso pode agregar valor ou pode tornar o seu produto mais competitivo, certo? Uma vez que você vai ter um produto com a melhor qualidade, certo? Dentro do mercado local, ele vai ser mais competitivo, certo? Então vamos lá. A pós-colheita ela tem início na retirada do cacho, certo? Porque já pode ocorrer ali uma seleção do cacho. Então você vai eliminar aqueles cachos que se apresentam defeituosos, muito gordos ou muito magros, maduros, professor. Você vai eliminar maduros? Sim. A gente está trabalhando com uma planta que ela tem uma taxa de amadurecimento, né, bem elevado. E quando ela está madura, ela já não se serve ao transporte, porque ela pode sofrer danos com muita facilidade. Então você já vai eliminar aqueles cachos maduros ali no ato da colheita. Obviamente que você não vai você tem que dar um fim para aquele produto, né? É um produto nobre, então geralmente você pode processar aquele produto, certo? Pode fazer uma comercialização ali de imediato, enfim, alguma coisa assim do tipo, né? Quando eu digo eliminar, não é que você vá ter um prejuízo com aquele produto, não, certo? Assim mesmo quando a gente fala, como a gente fala sobre os danificados, né? Dependendo do grau de dano daquele produto, certo? Ele ainda pode ter um fim, certo? Para a indústria, para doce, enfim. Aqueles produtos também que apresentam, aqueles cachos, né? Que apresentam defeitos por pragas ou doenças. Quando eu falo defeito, gente, nesse caso aqui do cacho, é defeito no cacho todo, certo? Se você tiver ali uma penca defeituosa, você não vai eliminar o cacho. Você vai mandar para o packing house, lá dentro do packing house ou o galpão de pós-colheita, certo? Lá tem alguns procedimentos que aquele produto pode ser eliminado, certo? Enfim, é o cacho que estiver fora do padrão. E o que é esse padrão? Esse padrão, ele é muito definido pelo padrão de consumo local. Você tem que conhecer o que é que aquele seu consumidor ele entende por um fruto aceitável para consumo ou não, certo? Porque além desse padrão desse consumidor, nós temos uma classificação e uma tipificação. Vamos ver mais à frente que o fruto tem determinado tamanho, determinado comprimento, determinado diâmetro, certo? Que se aceita alguns danos naquele fruto, até tem uns danos que são aceitáveis, outros não. Então, fora esse padrão de classificação e tipificação, né, tem um padrão de consumo. Então você tem que conhecer o padrão de consumo local para saber se aquele fruto se presta ou não à comercialização local. E fora esse padrão de consumo, nós temos uma classificação e tipificação, certo? Que já é padronizada, já é convencional. Então nós temos essas duas situações.
Mas enfim, né? Após essa seleção desse fruto, o que é interessante você fazer? Aliás, o que é que deve ser feito? A lavagem, certo? Desses cachos com um jato de água, a retirada de filamentos ali na ponta da banana, certo? E aí esse cacho adentra o packing house, o galpão de pós-colheita. No packing house, quais são os procedimentos a ser adotados? O despencamento, certo? Nesse despencamento, isso ocorre com facas curvas, certo? Com corte no engaço, nessa regiãozinha aqui. E é interessante que se deixe o máximo possível de almofada, né? Que é essa região aqui de junção das bananas, certo? E após o despencamento, o que é que se faz? Se faz os buquês, certo? O que seriam esses buquês? Seria uma subdivisão das pencas, no qual você pode ter aí de 2 a 9 frutos por buquê, certo? Após a confecção do buquê, esses buquês são depositados em tanques, certo? No qual vai ter uma proporção lá de algo em torno de 500 ml de detergente para cada 1.000 litros de água. Deixa eu botar aqui a imagem aqui do tanque, tá aqui, certo? E aí esse tanque, além da limpeza, né, ele tem algumas funções. Por exemplo, resfriamento do fruto. O fruto veio do campo, né? E já ocorre ali um resfriamento quando esses frutos são adicionados no tanque. Há também uma redução na taxa de transpiração desse fruto. Isso também é interessante, certo? E não preciso dizer que se deve atentar bastante à qualidade da água, que você deve conhecer a qualidade da água, tanto do ponto de vista químico quanto do ponto de vista microbiológico, certo? E aí tem uma coisa interessante também do detergente aí que está presente na água, né? Ele pode ter uma função de coagular o látex, né, que exuda ali no corte ali no momento do despencamento, certo? Então vai eliminar o látex, esse látex ele vai ser coagulado. Porque o que é que esse látex poderia causar? Poderia causar algum tipo de queima no fruto. E com isso você já iria perder em qualidade, certo? Só lembrando, na pós-colheita, a gente não agrega qualidade, certo? A gente só enaltece a qualidade que é oriunda das práticas de manejo, certo? Da adubação, da irrigação, da poda, enfim, como eu já disse, certo? Então, na pós-colheita, a gente só consegue enaltecer essas qualidades que vêm lá do campo, certo? Então, a gente tem que evitar algum tipo de praga que venha causar algum tipo de dano, porque já pode ocorrer o dano na ato da colheita, certo? Então, na pós-colheita, a gente tem que evitar esse tipo de situação. Uma delas é o caso aí do látex, né? Enfim, então, vamos adiante. A segunda fase, né, seria você colocar esses frutos num segundo tanque, né? E aí, nesse segundo tanque, já poderia ter algum fungicida, certo? Para aumentar a vida útil do produto. Porém, algumas questões comerciais, como o padrão do consumidor atual, né, que ele não aceita a utilização em excesso de agrotóxico, então muitas vezes esse fruto não vai para esse segundo tanque com fungicida, né? Ou então até mesmo questões de estado, né? Tem estado de legislação de algum estado que não aceita a utilização de agrotóxico, certo? Na pós-colheita. Então vamos lá. Agora nós temos uma classe, né? Uma divisão das bananas, uma classificação, né? E a classe ela diz respeito ao comprimento e ao diâmetro do fruto, certo? Então é o seguinte, para cada grupo de banana, para cada cultivar de banana, vai existir uma classificação dessa, né? No caso aqui, nós temos o que? As classes que vão de 12 a 26 e dentro de cada classe, nós temos aqui de 12 a 26 com relação ao comprimento, nós temos uma variação de
de comprimento de banana, assim como no diâmetro, né?